Hello, boys and girls. This is Teacher Leo and the house para mais uma aula de inglês, galerinha do 8º ano. E vocês provavelmente devem estar se perguntando o que é que Teacher Leo tem no rosto dele, por que é que o Teacher Leo não está com uniforme. Bom, eu estou em outra instituição, mas estou aproveitando aqui meu horário livre para fazer a gravação dessa aula de vocês, que ela só vai ser liberada na próxima semana, mas eu estou na semana do Halloween. Então, estou aqui fazendo algumas apresentações na semana do Halloween e vocês vão estar assistindo essa aula na quinta-feira, dia 5 de novembro, alright? Que é o dia que liberada a aula de inglês de vocês. Então, infelizmente ou felizmente, eu vou estar com esse rosto todo monstruoso, ok? Mas vamos lá, vamos focar na aula e não no meu rosto, na verdade, que é o que é mais importante. Então, galerinha, vamos começar aqui os nossos trabalhos. Hoje a gente vai ter conteúdo muito importante, muito interessante, a gente vai dar continuidade. Aquilo que a gente já estava tratando lá na aula passada, acho que nas duas últimas aulas da gente, né? Sobre geografia, essa parte de geografia, de depressão e tá. E a gente vai ver um pouquinho disso daqui ainda, de vocabulário relacionado a isso daqui, tá certo? A gente vai ver types of landform and water features, ok? Então o livro da gente traz aqui alguns tipos, né, de depressão, de planalto, disso, daquilo outro. E a gente vai tratar disso aqui um pouquinho, tá certo? Deixa, na verdade, eu passar aqui. A gente vai ver, é isso que a gente vai ver hoje, né? Unit 7, a gente vai dar continuidade a Unit 7, Exploring the Earth. Então, páginas 65 e 66. Landforms, né? E a gente vai tratar sobre relative pronouns, ou pronomes relativos, tá bom? Então, vamos lá, vamos tratar disso daí que é bom pra gente. Então, vamos lá, landforms. Aqui, de acordo com o livro de vocês, tem alguns landforms e tem dizendo listen and pronunciation, né? Listen and pronunciation. Então, não tem o listening, o áudio, então eu vou pronunciar aqui e a gente vai trabalhar. Então a gente tem mountain, montanha, tem tectonic plates, né? Tectonic plates ou placas tectônicas, a gente tem o river ou rio, a gente tem volcano ou vulcão. A gente tem plateau, que é como se fosse uma chapada, né? Uma depressão, digamos assim. É um lugar alto com depressão, né? A gente tem um valley, que é um vale. A gente tem dune, que são dunas. A gente vai encontrar dunas ali na região do Rio Grande do Norte, né? Se eu não me engano, no Maranhão as dunas do Maranhão são bem famosas. A gente tem lake, que é um lago. E a gente tem, por fim, o hill, que é um monte ou colina. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Já que a gente está vendo isso daqui, eu separei aqui no website do National Geographic alguns tipos de landforms, né? Formas de terra. Então, a gente tem aqui as mais famosas, selecionei aqui, Mapping Landforms in the United States, em outras partes do mundo, tá? Então, a gente tem aqui ó, The Rocky Mountains. Rocky Mountains, se eu não me engano, isso daqui fica lá naquela região ali da Carolina do Norte, da Virgínia, ali do Tennessee. Tem muitas montanhas ali, né? Então, aquela região ali é uma região muito bonita mesmo, muito... Nossa, para acampar é espetacular.
ok? Então, landforms. Earth's surface is shaped in many ways, né? A superfície da Terra é formada de várias formas. These different shapes are called landforms. Então, essas formas são chamadas de landforms. Mountain, valleys, plateau and plains are examples. This diagram shows alguns exemplos, né? Então, a gente vamos dar uma olhada aqui. A gente tem o plateau, que é essa área aqui, essa área mais, digamos assim, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá. Ok, acho que é melhor de ver assim, né? Então, o platô, que é essa área alta, mas sempre tem uma depressão aqui, ó. Geralmente, quando esses platôs passam um rio por aqui assim, né? Tem um canyon, né? Muita gente chama de canyon. A gente tem o hill, que é como se fosse um monte, né? Uma colina, um monte, mas não muito alto, geralmente não muito alto, né? A gente tem aqui o plain que a gente chamaria de planície, que é o que a gente estaria chamando de planície, tá? Aí a gente tem aqui mountain, né? Os mountains aqui, ó. Mountains é a forma mais alta, né? É a forma mais alta. Geralmente aqui entre mountains, mas principalmente entre platôs, a gente tem o valley, que é o vale, que é exatamente onde passa o rio, tá? Que é uma região baixa, geralmente porque a água, exatamente a água, o tempo, né, a erosão da água, talvez algum dia for do mesmo tamanho, mas aí a erosão da água vai baixando, 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 e geralmente também ela é arrodeada de, já que tem água, ela é arrodeada de vegetação. Às vezes mais rasteira, às vezes maior, mas sempre tem vegetação. Aqui tem um lake, né? Lake é quando fica preso, fica um corpo maior de água, ele fica preso, represado em alguma área mais baixa, né? Mas, né? Geralmente ele tem uma saída, ele fica aquele corpo, mas ele tem uma entrada na saída, às vezes também não. Às vezes ele resulta de chuva, ele resulta de chuva de montanhas ao redor, que cai água para lá, né? E aí cada caso vai ter o seu caso. A gente tem um lake, né? Que o lake geralmente surge, geralmente não, 100% das vezes, né? Ele surge de um lugar mais alto e ele vai para um lugar mais baixo e geralmente ele desemboca ou num rio ou numa área, num corpo de água gigantesco, né? Numa área, ou num lago, mas um lago bem maior para suportar, né? Esse desemboque da água. Ok, tem esse Piedmont, Land and Foot of the Mountain. Então, Piedmont é o pé da montanha, nunca ouvi falar. Coastal Plain, então geralmente quando a gente está perto assim da praia ou do oceano, geralmente é flat, né? Geralmente tem uma superfície, né? E o valley, e aí estão as formas. Ok, então vamos olhar aqui essa imagem de que eu acho que é do mesmo. Aqui são exemplos, né? Montanha, aqui é um como é que chama? Um lake, né? Um lakezão aqui, ó, rodeado de montanhas, tá vendo? A água chove e desemboca lá. Aqui deve ser um rio, ou é lake também? Parece ser lake. Aqui é um rio, com certeza é um rio, né? Um river, tá? Um rio grande, eu acho que esse rio é o rio que passa lá em Londres, esqueci o nome agora, tá? Aqui é um vale, né? Uma queda. Geralmente o vale passa água por esse vale. Então, entre uma montanha e outra, tem um vale. Aqui é o platô, né? Geralmente, tá vendo? Com canyons and stuff. Aqui é um flat, é uma planície. A gente chama isso de plain or flat, planície, né? Ok, aqui é outras áreas, né? A região mais oceânica.
E aqui a planície, né? Planície oceânica, né? Então, é por aí, gente. É por aí, ok? Aqui é né, americano e aqui voltou ao normal. Bom, então a gente viu aqui the largest watersheds in the world, keep in mind, as maiores bacias hidrográficas do mundo são do Rio Amazonas, Amazon River, em South America. Segundo, do Nilo, do Nile, Eastern Africa, lá no Egito. E o terceiro, do Mississippi, em Missouri, nos Estados Unidos. Ok? Então, é isso aí. Página 65, encerrada, vamos para a página 66. Relative pronouns. Aqui a gente vai dar uma dedicação um pouquinho maior, vai se dedicar um pouquinho mais, porque é um assunto mais importante, né? É um assunto de curiosidade, é um assunto que é bom para adquirir conhecimento, é um assunto que é bom para vocabulário, mas aqui a gente vai realmente na parte mais gramatical da coisa, né? Não que seja mais ou menos importante, mas é algo que é realmente voltado para o conteúdo da gente, que é de inglês, tá certo? Então, vamos lá. Relative pronouns. O livro de vocês, ele foca aqui exatamente nesses, né? Who, which e that. Como sujeito, como objeto da frase, ele pode ser whom, apesar de que ele está cada vez mais caindo em desuso. E a gente tem o possessivo, que é whose, ok? Então, relative pronouns. To introduce relative clauses. O relative pronoun, né? Ele tem a função de linkar, de conectar uma frase a outra, uma ideia a outra. Então, Lord Thompson, e aí eu explico quem é Lord Thompson, who is 76, has just retired. Então, eu tenho informação sobre Lord Thompson para dar, tá? Mas Lord Thompson has just retired. Se eu tivesse pego essa frase e tirado, colocado Lord Thompson has just retired, ela faria sentido, ela seria até considerada completa. Mas aí eu quis adicionar informação sobre Lord Thompson. Então, no caso, como eu quis adicionar informação sobre uma pessoa, né, eu uso who. Então, eu uso who para pessoas. Então, eu estou dizendo que ele tem 76. Então, this is, tá? Então, this is the house which Jack built. Então, which a gente pode usar para coisas. Então, this is the house which Jack built. Essa foi a casa que Jack construiu. Então, é importante que vocês entendam que o which ele vai ser utilizado para coisas, ok? A gente também tem that, ok? Which ou that também pode ser usado para coisas. That também pode ser usado para pessoas. Então, eu tenho Marie Curie is the woman that discovered radium. Então, Marie Curie is a woman. Eu poderia substituir esse that aqui por who. Eu poderia, sem problema nenhum, colocar aqui, ó, the woman who discovered radium, ao invés do that. E poderia pegar o that aqui e poderia excluí-lo. Ok? Então, ambas estariam corretas. Então, a gente vai aqui para o uso. Agora, a gente vem aqui para o uso. We use who and whom for people, which for things, and that for people or things. Ok? Então, tá claro aí. Tá certo? Two kinds of relative clause. Então, vamos aqui para o livro. Vamos primeiro aqui para o livro, para me certificar de que a gente está seguindo o que o livro está pedindo. Então, we use whom for people, which for things.
We can use that for people or things. We use relative pronouns. We use relative pronouns after a noun to make it clear which person. Aqui é para quando usamos. Então vamos lá. Interessante isso daqui. Não. Não. Janaína, que é mãe de Lucas. Ok, sorry about that. Interrompida aqui, vamos lá. Então, after a noun. Quando é que a gente usa relative pronouns, né? After a noun, depois de um substantivo, to make it clear which person or thing we're talking about. Então, quando a gente quer deixar claro qual é a coisa ou a pessoa que estamos falando. Então, a gente tem aqui, por exemplo, the house that Jack built. Ok? Então, a casa que Jack construiu. Ok? The house that Jack built. The woman who discovered radium. Inclusive, está copiada aqui, ó. Ele muda as palavras aqui, mas usa a mesma estrutura. Ou será que... Bom. Anyway. A gente usa para essas situações, tá certo? Para deixar claro qual a pessoa ou coisa que a gente está falando. To tell us more about a person or thing, né? Para nos dizer mais sobre uma pessoa ou coisa. Para nos dizer mais sobre uma pessoa ou coisa. Então, ó, lembra aqui nessa primeiro exemplo, ó, tá? O primeiro exemplo ele usava exatamente isso. Entendeu? Ok? So, to tell more, to tell us more about a person. Então, para dar informação extra, como a gente viu naquele primeiro exemplo, né? Esse primeiro exemplo aqui, ó. Lord Thompson, who is 76, has just retired. Aí eu dei mais informação, tá? Então, aqui no livro da gente tem My mother, who was born overseas, has always been a great traveler. Então, minha mãe, que sempre foi, que nasceu, que é estrangeira, né? Que nasceu fora do país, sempre foi uma grande viajante. Ó, mesmo exemplo, Lord Thompson, who is 76, has just retired. O mesmo exemplo que está aqui no website. Né? Então, você vê aqui, ó, no livro, se você tiver com o seu livro aberto na página 66, você vai ver que está sublinhado. Porque você vê que se você, inclusive, retirar essa informação, vai continuar fazendo sentido a frase. Ou seja, isso é informação extra. Isso é informação a mais. Ok? We had fish and chips, which is my favorite meal. Então, nós tivemos fish and chips, né? Aquele prato inglês bem famoso, fish and chips, né? Peixe com batata frita. Which is my favorite meal? Aí ele dá a informação a ele, que é o meu prato favorito. Mas se você eliminar esse que é meu prato favorito, a frase ela vai fazer sentido, ela não vai ser incompleta, ela não vai ser nada. Isso é informação a mais, isso é informação extra. Ok? Vamos lá. But we do not use that as a subject in this kind of relative clause. Então, a gente não usa that como sujeito nesse tipo, tá? Nessa situação. We use whose as the possessive form of who. Então, whose é a forma possessiva, vocês aprenderam isso. Eu não sei se é sexto ano ou se é sétimo ano que a gente aprende sobre isso, sobre whose, o uso de whose, né? Da qual, de quem, né? Quando a gente indica que algo pertence a alguém, ou alguma coisa pertence a alguém, ou alguma coisa pertence a alguma coisa, né? Mas existe essa sensação de posse, né? De que, tá certo? Então vamos usar os exemplos aqui para vocês entenderem bem. This is George, whose brother went to school with me.
né? Então, esse é George, do qual o irmão dele, whose brother, went to school with me, do qual o irmão foi para a escola comigo. Então, eu uso essa sensação de posse, eu uso o whose para servir de referência, né? Que irmão? Se eu dissesse, né? Então, George. Por que eu estou falando de George? Para explicar que o irmão dele foi para a escola comigo, tá certo? Aí a gente vem aqui. We sometimes use whom as the object of a verb or preposition. Então, whom, que é o equivalente a who, né? No caso, ele vai ser o objeto da frase, né? Então, aqui, ó, this is George, whom you met at our house last year. Então, esse daqui é George, aquele que, né, o qual nós conhecemos na nossa casa ano passado. This is George's brother with whom I went to school. Esse é o irmão de George, o qual eu fui para a escola com, tá? Eu queria deixar bem claro aqui que whom está desaparecendo, né? Cada vez mais se usa menos o whom. Ainda se usa, algumas pessoas ainda usam em algumas situações, mas existe uma tendência, os linguistas, né? Dizem que o whom, inclusive, ele vai desaparecer. Dentro de mais alguns anos, ele vai desaparecer. Da língua inglesa, a gente tem que aprender a forma correta, então está aqui. Na verdade, o livro fala sobre isso, né? But nowadays we normally use who, né? Nos dias de hoje, a gente usa who. Ele já está dizendo, o livro já está dizendo, inclusive, aqui que usa who. This is George, who you met at our house last year. This is George's brother, who I went to school with. Okay? Então, when, whom, or which have a preposition, the preposition can come at the beginning of the clause. I had an uncle in Germany from whom I inherited a bit of money. Eu, particularmente, toda vez que vem uma preposição antes, eu uso whom, from whom. Eu tenho esse hábito de usar o from whom, to whom, né? É uma forma que eu vejo que eu me sinto mais à vontade falando. O livro de vocês deixa aqui como opcional. Eu não acho que seja adequado. Eu entendo que seja mais interessante que vocês usem, tá, o whom quando ele vier acompanhado de uma preposição, porque ele, quer queira, quer não, ainda faz parte da regra inglesa, ele é mais formal, tá? Então, para efeito de aprendizado, para efeito de escrita, para efeito de prova, né, o whom ele é mais adequado quando vier acompanhado de preposição. Então, aqui tem esses exemplos, né? We bought a chainsaw with which we cut up all the wood, né? Então, nós compramos uma serra, né? Uma serra, chainsaw, with which, com a qual nós cortamos toda a madeira. Or at the end of the clause, I had an uncle in Germany whom I inherited a bit of money from. We bought a chainsaw with. Também pode ser utilizado no final da palavra, né? Das frases. We can use that at the beginning of the clause. Então, I had an uncle in Germany that I inherited a bit of money from. We bought a chainsaw that we cut all the wood up with. Bem complicadozinho. A gente não vai intensificar nossos estudos em cima disso daqui, porque não eu acho que é muito pesado aqui a quantidade de informação que o livro traz. Eu acho que o livro deveria focar mais aqui nos dois primeiros pontos, né? O primeiro, para deixar claro qual é a pessoa que nós estamos falando, e o segundo, para dar informação extra. Eu acho que aqui, para o 8º ano,
já estaria alright, já estaria já já estaria suficiente, ok? Então, alright, excellent. Deixa eu ver aqui se a gente tem informações interessantes. Vamos lá, two kinds of relative clause. Vamos ver se tem alguma atividade que a gente possa fazer aqui. Grammar reference. Economics is a subject. Qual a opção que a gente pode aqui? A gente não vai usar which or that. Poderia ser which or that. Economics is a subject. Já que a gente está falando de uma coisa, apesar de ser uma coisa inanimada, né? Mas which or that. A gente não vai usar who nesse caso. I want a mobile phone. Novamente, né? I want a mobile phone. Né? Tá falando de um mobile phone, uma coisa que é uma coisa, um objeto, né? Which or that. Which or that takes good photos. I work in that big yellow building. Né? A gente está falando do big or yellow building. Subject. Na verdade, aqui poderia ser which, that or zero. Né? Porque agora que eu estou vendo aqui. Porque economics is a subject. Poderia deixar zero, nada. I've never understood. Pode ser which I've never understood, that I've never understood, or I've never understood. Aqui, I work in that big yellow building. Aqui não pode ser zero. A yellow building, you can see from over there. That, you can see. Which, you can see from over there. Lee Harvey Oswald is the man. Aí aqui, who or that. Who or that shot John Kennedy. Meryl Streep is the famous person. Aqui poderia ser who I'd most like to meet, that I'd most like to meet, ou simplesmente zero, ou I'd most like to meet. Okay? What's the name of the lady? A gente tá falando aqui, what's the name of the lady who is wearing the blue dress, that is wearing, and the lady is wearing. Então, não cabe o zero aqui. Então, who or that. You need a coat which will keep you warm this winter. That will keep you warm. You need a coat will keep you warm. You're the most beautiful person. Estou falando de uma pessoa. Who I've ever seen, that I ever see, or I've ever seen. Ok? Então, essas são as opções aqui que a gente tem disponível, tá certo? Dessa atividade. E é mais ou menos isso, galerinha do Dinâmica. Ok? Então, vamos ficar por aqui hoje, até porque na próxima aula da gente, a gente vai continuar falando de relative pronouns. Vem com informação extra, quando tem vírgula, quando não tem vírgula, e aí a gente também vai ter algumas atividades aqui do próprio livro também, para nos ajudar a dar sequência aqui aos nossos estudos de relative pronouns, ok? Então, por hoje é só sobre isso daqui, tá bom? E eu gostaria de lembrar a vocês, né, que a gente tem que como homework, né, passar vocês como homework para dar uma estudada nessas páginas 65 e páginas 66, se possível reassistirem o vídeo, tá certo? Porque o vídeo a gente traz informação extra, a gente traz informação aí desse website que eu gosto muito, né, que é o British Council, tá certo? E fazer as atividades da página 42, né? Porque lá na página 42 você vai dar continuidade a esse conteúdo. Peço que façam imediatamente para que vocês peguem, consolidem o conhecimento. Se vocês deixam para fazer isso bem depois, o que é que acaba acontecendo? Vocês acabam esquecendo do conteúdo e aí, né, não é um conteúdo fácil. Tenho que dizer que não é um conteúdo fácil, é um conteúdo um pouquinho difícil, mas que com um pouquinho de esforço
vocês todos vão chegar lá. Tá bom? Então, Teacher Leo se despede aqui. Ok? Não se assustem com a minha make-up de monstro. Tá certo? Na próxima aula estaremos normais. Não estarei como um monstro, como um zombie. Alright? Ops. Ok. Foi o que eu fiz aqui. Não sei o que foi que eu fiz aqui, mas that's it, boys and girls. See you guys next time.